As ferramentas Duplicate e Replicate permitem alcançar resultados incríveis. Todos os recursos fazem parte do Fusion, sem que haja necessidade de importar elementos de outros programas 3D, como por exemplo o Cinema 4D. E o que é ainda melhor, a custo zero, se você estiver utilizando a versão gratuita do DaVinci Resolve. Nesse tutorial, veremos passo a passo como criar e animar esse vírus estilizado. É necessário que você já tenha conhecimentos básicos do Fusion e também familiaridade com o 3D. Então vamos à produção da animação. Começando aqui nas minhas preferências, Global Preference. Estou usando aqui o Frame Format de 1920 por 1080 a 24 quadros por segundo. Então, criando uma nova composição, já vem, né, nessa mesma configuração, né, só para conferir. Então aqui Composition 1 em 1920 por 1080 24 quadros, tá? Vamos salvar. Então salvando o projeto, nomeando tutorial vírus, tá? A duração da composição, por padrão, quando você cria uma composição aqui no Fusion Studio, por padrão ele já vem com 1000 frames de duração, né? Aqui a gente pode reduzir para o tamanho que vai ficar mesmo, né? Aproximadamente 12 segundos, isso é em torno de 300 frames. Ok, se você for fazer o tutorial no DaVinci Resolve, então, em primeiro lugar, o seu projeto em Project Settings, Master Settings, verifique se você está com a resolução de HD 1920 por 1080 e aqui em Frame Rate 24 quadros por segundo, tá? Aqui então você cria uma nova timeline, ok? Aqui você cria um New Fusion Composition, ok? E aqui em duração você pode colocar 12 segundos. Pode renomear também. Vírus Comp, ok? Você arrasta a nova composição para a timeline criada e clica nesse ícone aqui para abrir a aba do Fusion. E pronto, você pode usar esse ambiente para fazer o tutorial. Então a gente dá início aqui com um background no tamanho de 300 por 300, que é um tamanho suficiente para dar resolução, né, para o desenho dos anéis. Então background, a gente escolhe uma cor um pouquinho pálida aqui, tá? Uma cor que de início uma cor básica, só para contrastar com o fundo escuro daqui da viewport. Os anéis, para desenhar os anéis, a gente vai usar a ferramenta de máscara elíptica, né? Elipse, Mask. Então, 1, 2, 3 e 4 elipses, tá? Vou colocar aqui num alinhamento que eu prefiro, né? Que eu acho mais interessante. Então, Ctrl P eu desabilito essas 3 elipses. Vamos trabalhar a elipse 1 aí por enquanto, né? Desabilitando Solids e aumentando um pouquinho a espessura do anel. A gente pode utilizar o valor de 0,05 e aqui vocês vão ver que não tem um raio único, né? Para essa elipse a gente não trabalha com um raio único. Como a gente quer uma circunferência, né? Então já vamos fazer um link aqui, uma conexão da altura com a largura, para que somente um parâmetro fique disponível para a gente e o outro automaticamente seja cópia do primeiro. Então, com o botão direito a gente vai adicionar uma expression, e a expression na altura em height
vai ser igual à largura, ok? Então, a partir de agora a gente tem uma conexão fixa aqui, um raio trabalhando para desenhar a circunferência. A elipse 2, vou habilitar ela, né? A elipse 2 você copia e cola no setting, paste settings, ok? E aí com isso a elipse 2 tem todas as mesmas configurações da 1. Eu só vou reduzir um pouco o raio aqui, tá? Mas também tem um detalhe. A elipse 2, 3 e 4, vamos considerar que exista uma relação matemática delas, do raio delas com o raio da primeira elipse. E essa relação, uma simples relação, uma simples proporção. Então o raio da elipse 2 vai medir 3/4 do raio da elipse 1. A elipse 3 vai medir 2/4 e a elipse 4 vai medir 1/4, tá? Então a gente já estabelece essa nova conexão também, clicando em elipse e aqui fixando a ferramenta na janela Inspector. Quando eu clico na elipse 2, a elipse 1 fica disponível aqui embaixo e a elipse 2, a gente aqui na largura dela, a gente vai conectar a largura da elipse 2 com a largura da elipse 1 e colocar a equação, né, da proporção. Então, uma expressão que a gente aplica com o sinal de esse sinal de mais, a gente aponta para o parâmetro largura da 1 e aqui a gente acrescenta que vai ser multiplicado por 3 dividido por 4, tá? Copiamos a ferramenta e aqui nos dois próximos vamos habilitar Ctrl P novamente, elipse 3, Paste Settings e a elipse 4, Paste Settings, tá? Então na 3, lembrando que eu fiz a cópia daqui da 2, eu copiei a 2, tá? E fiz o Paste Settings na 3 e na 4. Então elipse 3, a gente acessando aqui, né, a equação que nós escrevemos para 2, alteramos para 2/4 aqui. E na 4 alteramos para 1/4. Aqui a elipse 1 a gente não precisa mais estar fixada na janela Inspector, é só clicar aqui e quando a gente clica em qualquer outra ferramenta ela fica única aqui, ó, só selecionada. Vamos proceder com a primeira animação, que é a animação de surgimento dos anéis, ok? Então é uma animação de abertura aqui do raio e combinada com um pequeno fade. Eu quero que a aparição dos anéis dure 1 segundo. Posiciona o cursor aqui da timeline no frame 24 e aqui na largura da elipse 1 a gente coloca um keyframe aqui. Em 0, no frame 0, a gente muda o valor do raio para 0. Aqui a gente já tem uma animação. Deixa eu reduzir aqui a área de renderização para o frame 24 e ter o primeiro preview. Então aí o primeiro efeito da animação, né, ela precisa de uma dinâmica melhor. Aqui abrindo a aba Spline, né, o painel Spline, fechando nodes aqui, tá? E aqui escolhendo mostrar apenas selecionados. Então nessa janela a gente pode manipular as curvas, né, e fazer a manipulação como se faz em toda animação digital. Selecionando os keyframes, teclando em S, a gente já suaviza a dinâmica dessa curva. Então tem uma primeira suavização. Vamos dar um outro preview. O movimento se torna um pouquinho mais orgânico, mas como é de praxe, né, a gente realça a curvatura, né, para que o movimento, para que a dinâmica fique um pouco mais interessante, né, dando esse realce, colocando mais uma vez
para rodar o nosso preview e ver o resultado. Sim, uma dinâmica melhor, né? Mais, digamos assim, elástica, né? E agora, voltando aqui ao Nodes, tá? Essa aba não precisa mais. Vamos trabalhar com um fading agora. Fading é aqui esse parâmetro level. A gente em 0, né? No frame 0 a gente faz com que ele tenha o valor 0, né? E vamos até o frame 8. 6, 7, 8. E vamos colocar a transparência em 1 ou 100%, né? E copy. E nas próximas elipses 2, 3 e 4, eu vou dar o paste setting, mas eu vou selecionar aqui, olha, o parâmetro, tá? Só o parâmetro paste setting, e ele copia a animação da elipse 1, mas ele só vai copiar esse item. Todos os outros vão permanecer como antes, tá? Então, elipse 2, paste settings, mesma coisa aqui. Vamos dar uma defasagem entre esses fades, né? Entre cada elipse, para a gente ter um resultado um pouco mais interessante. Então aqui na aba Keyframes, aqui já show apenas selecionados, mostrar apenas selecionados, selecionar um por um aqui, e daí ele vai exibir na ordem em que é selecionado, ok? Esses são os parâmetros level, olha, né? Aqui, esses são os keyframes dos parâmetros de level. E a gente vai aplicar um delay entre esses keyframes, entre essas animações, de elipse para elipse. Então, aqui a gente empurra, né? 4 frames, 1, 2, 3, 4. Aqui também a gente empurra. E 1, 2, 3, 4, que também a gente traz para cá, tá? A gente dá um delay entre os... E vamos observar o resultado. Ok, então essa parte está concluída, né? Uma animação já está satisfatória, né? Vamos prosseguir aqui. Essa animação ela vai ser aplicada no Image Plane, tá? Esse Image Plane a gente só precisa alterar, em primeiro lugar, reduzir a quantidade de polígonos aqui distribuídos, tá? Para o mínimo necessário, ok? Então vamos voltar aqui, tirar o wireframe, conectar a animação, tá? Temos ela aqui aplicada, tá? Aqui no material do Image Plane, a gente já remove uma propriedade aqui de especular. Então a gente zera esse item aqui, intensidade. A partir de agora, então, eu vou me referir a esse Image Plane como célula, tá? Que vai ser replicada dezenas de vezes para formar um conjunto final. E esse conjunto final eu vou chamar de corpo. Vamos criar o elemento 3D que vai oferecer os vértices nos quais os clones serão distribuídos e posicionados. Aqui a gente pega um shape, né, um shape 3D, e esse shape a gente altera ele para icosaedro, tá? Vamos olhar aqui. Esse icosaedro, vamos colocar aqui também, deixa eu mudar aqui, tirar essa iluminação provisória. Esse icosaedro, a gente aumenta aqui a quantidade de subdivisões e assim ele fica com um formato mais próximo de uma esfera, né? Agora a gente traz para aqui para o Flow a ferramenta que é o cérebro do efeito que a gente está conseguindo realizar aqui, que é o Replicate 3D. Aqui em Replicate,
existem dois inputs. Um, destination. Aqui a gente conecta o objeto que oferece os vértices para a distribuição das células, tá? O icosaedro no caso. E nesse outro input vai a célula então, tá? Então esse é o resultado inicial, né? Vou aumentar um pouco o raio aqui para a gente ver a célula um pouco melhor, né? As células aqui distribuídas, ok? Esse image plane tem essa orientação aqui, né? O plano dele, ele é um plano apoiado nos eixos Y e X, tá? E essa mesma orientação se repete aqui em seus clones, tá? Então todos eles paralelos ao eixo Y e X também aqui, tá? Então a primeira coisa que nós fazemos é clica em Replicate, em alinhamento escolhemos Aligned, tá? Alinhado. Aqui nesse caso eu vou colocar a luz provisória aqui do Fusion, né? E retirar o grid, ok? Esse raio aqui a gente pode ajustá-lo, né, a qualquer momento. Esse valor de raio de 1.9 dá um layout interessante que a gente está buscando, né, para a vinheta. Bom, agora a gente cria a segunda animação, né, que é a animação em que os anéis se projetam para fora e para dentro, né? Fazer esse movimento de mola, né? Para fora e para dentro da esfera aqui, tá? Para que isso aconteça, a gente vai ter que separar cada anel em um image plane diferente. Então seleciono esses dois nós, ok? Copy, paste, 1, 2, 3 vezes, para a gente ficar com 4 planos, né? Para cada anel. Aqui, segurando a tecla Shift, puxando o nó, ele se desconecta e você desconecta ele como máscara na cópia do background, tá? Mesma coisa com 2 e com 1, tá? Cada image plane agora tem um anel separado. Sendo assim, a gente unifica esses 4 num nó merge, tá? Merge 3D, ok? A gente conecta todos eles aqui e assim nós temos um grupo de... Aqui eu vou selecionar os dois nós, Shift, puxa para cá, conecta novamente, ok? O que a gente vai fazer é animar esses planos no eixo Z, e aí a gente vai ter duas situações, tá? Em que um dos quadros chaves da animação que a gente vai criar é mais ou menos esse, tá? Formando aqui uma pirâmide, né? E vocês já reparem que ela se propaga no corpo, né? Então a gente vai ter esse formato piramidal com o image plane aqui mais o menor, né? O anel menor sendo a ponta, né? Dessa pirâmide, né? Repare o seguinte, que é possível estabelecer uma relação entre esse eixo Z, o valor de Z, de plano para outro, uma relação semelhante àquela que foi estabelecida para as elipses, ok? Lembrando, né, que o raio da elipse 2, que é essa aqui, é 3/4 da 1, a 3 é 2/4 da 1 e a 4 é 1/4 da 1, ok? Então vamos estabelecer a mesma conexão aqui, tá?
Mas antes disso, para a gente ter mais clareza aqui dos nós, né, da conexão entre os nós, o que cada um representa, vamos apenas mudar o nome desses nós image plane, tá? De modo a eles ficarem correspondentes à numeração das elipses. Então esse é o 4, image plane 4, ok? Voltando aqui F2, tá? Que é para renomear. Eu vou dar um Ctrl C. Aqui eu vou batizar como 3, tá? Então seria Ctrl V e 3. Ctrl V e 2. Ok? Ctrl V e 1. Ok? Assim os nomes ficam mais correlatos uns com os outros aqui. Então o que faremos? Aquele mesmo procedimento. O Image 4, a gente fixa ele na janela Inspector, e o 3 a gente cria uma expressão, conecta essa expressão ao Z do 4, ok? Porém a gente multiplica por 3 e divide por 4, 3 quartos. Mesma coisa o plano 2. Criamos uma expressão, conectamos essa expressão ao Z do 4, multiplicamos por 2 e dividimos por 4. E finalmente o 1, fazemos a mesma coisa. Expressão, conecta a Z, multiplica por 1 e divide por 4. Ok? Como resultado, e aqui agora, para ficar mais fluido aqui a construção, o trabalho, vou desabilitar essa vista com o corpo, tá? 2 vezes teclando em Till e ele desabilita a vista, ok? Então o que nós temos aqui? Nós temos essa situação, o plano 4, image 4, controlando os outros 3 em Z aqui, ok? Então, basta a gente animar apenas o 4, ok? Os outros vão seguir já na proporção, ok? Então, vamos zerar aqui o Z e pensar o seguinte, que eu estou expandindo um pouco a área de render aqui para os nossos próximos previews, né? Em 24, ele finalizou a animação de surgimento dos anéis, que nós fizemos agora há pouco. Então vamos acrescentar aqui uma pausa, um intervalinho de 12 frames, somar aqui mais 12, e a partir daqui a gente começa a animação 3D, tá? Então vamos iniciar a animação em 36, já colocando um keyframe aqui em Z. Aí 8 fotogramas à frente, 8 frames à frente, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente puxa para algo em torno de 0,85, tá? Arredondando. Aí a gente empurra para trás, mas olha só, se ele gastou 8 frames para ele andar 0,85 unidades em Z, então vamos considerar que ele vai gastar 16 frames, tá? O dobro do tempo, para ele chegar no lado oposto, ok? Então, somando mais 16 frames e colocando o Z em negativo, ele foi para o lado oposto, tá? E aí, mais 16 frames, ele volta para o oposto ainda, para o positivo, para o lado positivo em Z, ok? Deixa eu colocar essa zona de render aqui começando nessa nova animação, tá? E terminando nela também, vamos fazer ela terminar aqui, né? Vou colocar só os keyframes. Vamos ver o que está acontecendo. Ok, temos aqui a nossa animação e é lógico que a gente vai ter que agora aplicar a tal da dinâmica de curvas aí, né? Porque por padrão ele cria uma curva linear de animação. Então vamos a isso.
spline, ok? Spector não precisamos agora, nem nodes, tá? Aqui a gente clica para enquadrar a curva, tá? Vamos dar um stop aqui. Enquadramos a curva e aqui o mesmo processo, né? Seleciona todos os keyframes, tecla S, ela converte a curva para Bezier agora, né? Esse keyframe especial, eu quero que esses handles eles estejam horizontais, então a tecla F horizontaliza esses handles aqui, tá? Da mesma forma que nós fizemos antes, a gente acentua um pouco a curvatura, né? Para tornar o movimento um pouco mais elástico, né? Então vamos fazer essa acentuar, né? E vamos dar um novo preview. Aí temos um movimento mais elástico agora, né? Próximo passo é fazer com que esses 3 keyframes se tornem um loop, tá? Criando um ciclo de movimento, apenas esses 3 aqui. Deixa eu restringir a zona de preview somente a esses 3 keyframes aqui, para a gente ver o que é o ciclo, tá? Então esse é o movimento cíclico que nós queremos criar, tá? Selecionamos esses 3 keyframes, tá? Com o botão direito do mouse, clicando sobre qualquer um desses 3, nesse menu nós escolhemos Set Loop, ou melhor, Duplicate Loop, ok? E aqui quantas vezes você quer o seu loop, né? É uma quantidade suficiente para cobrir toda a timeline, né? Então, não sei, talvez uns 15 loops, né? E aqui está, né? Então, esses loops estão indo até o frame 500 e pouco. Até extrapolou e tá ótimo, né? Então, voltando aqui ao layout, né, de trabalho, vamos voltar aqui um pouquinho o início da zona de preview, o range, né, e abrir um pouco mais, tá? Até aqui mais ou menos, né? E agora a gente olha não só a célula, mas vamos olhar o corpo inteiro aqui, tá? Bom, tá aí o resultado, ok? Agora, vamos considerar a animação desde o surgimento dos anéis até esse efeito de mola que ele está fazendo aí, né? Vamos estender um pouquinho mais a nossa área de preview, tá? Aqui o Replicate, em Time Offset, vamos atrasar o início de todos os movimentos e animações de cópia para cópia, acumuladamente, vamos atrasar em um fotograma, em um frame, tá? Então aqui a gente coloca em Time Offset -1, ok? E vamos observar o resultado desde o início, tá? Em 0 e vamos criar um preview. Ok, então esse Time Offset, esse delay, ele dá o toque final, né? Para o corpo animado aí. Ele dá uma impressão de que esse corpo ele é realmente algo orgânico, né? Algo vivo. Um vírus aí que tem a sua pulsação própria aí, né?